Fala pessoal, fala pessoal, eu sou o Frederico, o cachorro da Bia. Hoje eu tô num lugar um pouquinho diferente. Hoje eu tô aqui. Opa, o que foi? Ih, ficou bravo que eu botei ele no chão. Rapaz, esse cachorro aqui dá não, esse cachorro é nervoso. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam fazendo um dia único hoje, como nenhum outro. E hoje, mais um dia, mais um vídeo. Eu tô aqui num espaço diferente, né? Não reparem a bagunça ali atrás, tá? São as bagunças da minha namorada. Ela ainda falou pra mim, ó, grava naquela parede ali, que é aquela parede mais bonita. Ó, tem outra parede ali que tem uns negócios ali em cima, não sei o quê. Mas eu falei, eu vou gravar virado pra bagunça mesmo, tô nem aí. O YouTube é meu e é isso. Enfim, o tema de hoje, pessoal, é sobre focar no que realmente importa. E afinal de contas, o que realmente importa? Eternidade. A eternidade é a coisa mais importante que existe na face da Terra. E é nisso que você deveria estar colocando as suas energias nesse momento. Alan, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a maior parte das pessoas está preocupada com dinheiro. E tudo bem, você deve sim buscar e conquistar o seu dinheiro. Mas, será que realmente essa é a coisa mais importante que existe na face da Terra? Será que não existem coisas que realmente você deveria estar prestando atenção, colocando a sua atenção, mas você não tem feito isso por algum motivo? Bom, essa coisa se chama eternidade e eu posso te aconselhar que isso faz muito mais sentido do que você buscar apenas por dinheiro. O dinheiro devia ser uma consequência na sua vida e não o fim por si só, entende? O dinheiro é um meio para um fim e não o fim. As pessoas tratam o dinheiro como o próprio fim. O fim, por exemplo, eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar o dinheiro, eu estou fazendo isso porque eu preciso de tantos mil ou milhões de reais na minha conta, ou até bilhões de reais na minha conta. E é como eu disse, isso é consequência, vai acontecer. Já está escrito. Você só precisa agora colocar sua atenção no que realmente importa. E aí eu vou liberar para vocês e contar nesse vídeo uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos últimos anos. É que existem dois tipos de negócio. Exatamente, existem dois tipos de negócio. Os negócios do homem, ou dos homens, e os negócios de Deus. Os negócios do homem ou dos homens sempre se resumem a dinheiro, sempre vai se resumir a isso. Então, os negócios dos homens são sobre dinheiro. E os negócios de Deus é sobre pessoas, é sobre outras pessoas. Então, Deus não está preocupado com dinheiro, porque isso para ele nem existe. Né? Dinheiro é uma invenção do ser humano e o ser humano fica ali brincando de vem comprar, vender, e isso para Deus não existe, simplesmente assim. Deus ele é dono de tudo e o dinheiro entra dentro disso. Faz sentido? Até esse ponto, comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você tudo que eu estou falando ou não. E aí é onde entra, tá, a diferença entre esses dois pontos e o porquê você deveria estar buscando outra coisa, tá? Qual que é o salário dos homens? O salário dos homens é o dinheiro. Então, se você trabalhar para outro ser humano, se você trabalhar para uma empresa, para, enfim, qualquer pessoa, você estará recebendo em troca desse serviço, produto, qualquer coisa do tipo, dinheiro. Beleza? Até aqui nenhuma novidade. E Alan, qual é o salário caso eu decida trabalhar para Deus? Porque eu falei que existem dois negócios, dois tipos de negócios: os negócios do homem e os negócios de Deus. Deus, o salário de Deus é a própria eternidade. Ó, já peguei aqui o meu livrinho da Bíblia, que está aqui no aplicativo Origem. Caso você não saiba, foi eu que desenvolvi esse aplicativo também, tá? Mas enfim, seguinte, ó, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23, está escrito bem assim, ó. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Então, assim, é isso. Quando você começar a fazer as coisas pensando
em trabalhar para Deus, e isso envolve outras pessoas, como você impacta outras pessoas, não é só sobre dinheiro, não é só o quanto que você vai ganhar, quanto que você vai tirar aí na sua conta, não. É sobre como que você vai impactar outras pessoas através disso. E aí entra a parceria, a sociedade de Deus junto com você nesse negócio. Por quê? Porque você agora, antes de começar a fazer coisas na sua vida, você vai começar a não a só se perguntar, como a perguntar para Deus: Deus, é realmente isso aqui que você deseja que eu faça? Ou você tem algo maior para mim? Ou você tem algo diferente para mim? Senhor, faça a sua vontade. Senhor, se isso aqui não é para mim, por favor, tire da minha vida e coloque nela o que é meu. Essas palavras transformaram a minha vida sem parar nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas. A minha vida ela não para de ser transformada o tempo todo. O tempo todo que eu abro a minha boca para falar esse tipo de coisa é o tempo todo a minha vida mudando. E aí eu começo a perceber coisas, eu começo a entender coisas, eu começo a me conectar com pessoas. O meu sentimento de empatia, ele começa a aumentar de formas absurdas, absurdas, né? Afinal de contas, o que é empatia? A habilidade de se colocar no lugar de uma outra pessoa. E aí eu começo a pensar, cara, se eu gravar um vídeo para o YouTube, quantas pessoas, se assistissem essa palavra, isso que eu tô falando, não seriam impactadas por isso? Se eu fizer um workshop para ensinar tal e tal coisa, se eu começar não só a desenvolver projetos e começar a ensinar também outras pessoas como desenvolver projetos, quantas delas não seriam impactadas por conta disso, conseguiriam empregos melhores, oportunidades melhores de trabalho? Porque, afinal de contas, um conhecimento, uma sabedoria não foi feito para ficar guardado dentro de você, e sim compartilhado. Hoje, no café da manhã, ou fui no almoço, enfim, eu estava discutindo exatamente sobre isso com a Bia, sobre como a minha vida foi mudada depois que eu aprendi a compartilhar a sabedoria e o conhecimento que eu estava recebendo, né? Eu e ela, a gente tinha começado a ler o livro de Eclesiastes junto, né, da Bíblia, e quem escreveu esse livro foi Salomão. Eu já tinha lido Provérbio umas 2, 3 vezes sozinho, e inclusive tem aqui no meu Instagram, em algum lugar, eu fiz algumas leituras de alguns capítulos. Ou eu não lembro se eu fiz dele inteiro, se tá no YouTube, se eu publiquei ele inteiro no YouTube, mas em algum lugar tá aí as reflexões que eu fiz sobre provérbios. Mas enfim, e aí, cara, é uma diferença assim gigantesca do livro de Provérbios para o livro de Eclesiastes. Então, primeiro, Provérbios é Salomão falando sobre a sabedoria, como se conectar com a sabedoria, o que é a sabedoria. Capítulo 8 de Provérbios é poderoso, onde ele explica exatamente o que é a sabedoria e como você pode ser mais justo, como que você pode não ser um ímpio e tudo mais. E aí chega em Eclesiastes e ele começa falando como a busca dele por sabedoria levou a um sofrimento. E ele fala que quanto mais sábio, maior o sofrimento. E eu pensei, porra, mas que saco isso, hein? Mas por que deve ser desse jeito? E uma coisa estava acontecendo, eu estava sofrendo demais, porque eu tinha decidido buscar pela mesma sabedoria e eu estava me sentindo desse jeito. Eu estava me sentindo pesado, cheio de coisa, cheio de conhecimento, né? Eu fui a inúmeras experiências de ayahuasca, buscando me aprofundar dentro de mim mesmo. Eu li livros que me trouxeram uma sabedoria gigantesca, como o Caibalion, né? Um livro sobre o hermetismo, né? Egípcio. Então, assim, são conhecimentos que, para uma cabeça normal, explode uma cabeça normal, não dá, entende? E aí eu li Eclesiastes e eu falei, cara, eu entendo, faz sentido o que ele está falando, mas eu sinto no meu coração que não precisa ser assim. Por que que isso acontece? E aí eu entendi que, assim como no filme do Homem-Aranha, o tio Ben fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, isso serve para tudo. Cada dom que você receber na sua vida, você vai ter uma responsabilidade por trás disso. E afinal de contas, qual é a responsabilidade por trás de um conhecimento, por trás de uma sabedoria? Sabe qual que é? Essa sabedoria não pode morrer em você. Essa sabedoria que você recebeu, ela de forma alguma deve morrer em você. E se você não a compartilhar, é isso que você vai sentir: sofrimento. Se você receber uma sabedoria de Deus e ainda assim não compartilhá-la com outras pessoas, adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a se sentir amargurado, vai começar a sofrer por N questões, vai começar a se sentir mal, e aí vai vir os seus bloqueios. Por quê? Porque para você contar e compartilhar isso com outras pessoas,
Você vai ter que se livrar do medo do julgamento, vai ter que se livrar da necessidade de aprovação, medo de rejeição, medo de prosperidade, uma série de medos para que você consiga, por exemplo, chegar aqui igual eu estou fazendo agora e gravar um vídeo desse para o YouTube sem filtro e nem nada, entendeu? Só que é uma jornada para você chegar até lá. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, cara, vocês não fazem ideia de como tudo ficou mais leve na minha vida. Tudo ficou mais leve, as coisas começaram a fluir, todas as áreas da minha vida começaram a fluir de uma forma diferente, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, na minha própria relação comigo mesmo, tudo começou a ficar mais leve. A minha mente, o meu espírito, o meu corpo, a minha alma. E isso é simplesmente maravilhoso, entender. Só que é um desafio. Porque quanto mais você buscar por essa sabedoria, maior será a sua carga de responsabilidade em como você vai compartilhar isso com as pessoas, como você vai pegar e entregar isso para o mundo, como que as pessoas vão receber essa sabedoria que você está recebendo, entende? Então, esse é o ponto. Só que quando você começa a fazer isso, as coisas começam a se mexer de formas totalmente diferentes. Então, o título desse vídeo é Foque naquilo que importa, certo? Aquilo que é o mais importante, que é a eternidade. Cara, você começar a fazer isso é você estar trabalhando para Deus. Você trabalhar para Deus, você não é nem trabalhar, você servir a Deus, porque Deus serve todo um povo, Deus serve toda uma nação, Deus serve o mundo, né? E você serve a Deus que serve o todo, basicamente. Então, você começar a fazer isso, você vai ser recompensado de formas gigantescas, você não faz ideia. Você acha que dinheiro você vai receber dos homens? Dinheiro você não vai receber dos homens, você vai receber migalha dos homens. Deus, ele te recompensará de formas que você nunca, jamais imaginou na sua vida. Deus vai trazer para você como consequência esse dinheiro que para ele não é absolutamente nada. Deus, quando ele vê todo o seu potencial, ele vai fazer questão de colocar recurso na sua mão para que você possa impactar cada vez mais pessoas. Quando Deus entender o seu coração, quando Deus olhar e ver que você tem todo um potencial de explodir gerações e gerações de pessoas, ele vai fazer questão de falar: ei, joga recurso pro Alan, dá novas oportunidades para ele, dá sabedoria e discernimento, entrega conhecimento para ele entender como esse mundo funciona, para que ele consiga melhores oportunidades de trabalho. Entenda, Deus não vai fazer chover moeda de nota de 100 na sua janela. Não, não, não. Ele vai te dar mais trabalho, ele vai te dar novas oportunidades para que você consiga, com essas oportunidades, além de receber dinheiro, você vai receber o mais importante, que é amadurecimento, experiência, tá? Inteligência, desenvolver essa inteligência, sua capacidade de resolver problema. Então Deus, ele não vai te dar só dinheiro, não, 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 ele vai te entregar muito mais, ele vai entregar desafios para você resolver. E aí, através desses desafios, você vai receber muita grana mesmo, tá? Então confia no que eu tô te falando. Deus, além dele te recompensar financeiramente, ele vai te recompensar com a eternidade, que aqui, como eu li aqui em Romanos, Deus não dá a eternidade como um salário. Por mais que eu me posicionei dessa forma, mas Deus dá a eternidade de graça, é um presente. Então, ó, vou até ler de novo, ó. Pois o salário da morte é o pecado. Então, a morte calma, o pecado, o pecado ele tem um salário, tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, Deus é eterno. E se você estiver com ele, ele simplesmente te mostra como ser junto com ele, como continuar na eternidade. Alan, mas eu não entendo esse negócio de eternidade. Quer dizer que eu vou morrer, eu nunca mais vou morrer? Quer dizer que esse corpo vai ficar aqui para sempre? Não é sobre isso, né? Deus, ele é muito além do que você pode imaginar. Ele vai muito, mas muito além do que essa cabecinha sua entende. O que você entende de eternidade é, na verdade, uma ilusão. É, é apenas uma distorção do que realmente é. Na verdade é que essa eternidade para Deus é muito mais do que isso. Muito, mas muito mais do que isso. Você não faz ideia. Mas aqueles que tiverem fé, aqueles que estiverem dispostos a correr junto com Ele, aqueles que estiverem dispostos a continuar dentro do seu movimento, esses sim experimentarão dessa eternidade e saberão o significado real disso. Essas pessoas. Então, enfim, esse vídeo é um convite para você focar no que realmente importa. Será que você tem focado apenas em trabalhos para receber dinheiro? Lembrando, não é que isso não importa. Inclusive, Deus vai continuar entregando novos desafios para você continuar trabalhando, para você receber mais, para você conseguir novas oportunidades e, através disso, impactar cada vez mais pessoas. Tá? Não é para você parar de buscar dinheiro. Esse não é o ponto. Tá? Inclusive, o dinheiro é seu por direito.
Mas é sobre impactar outras pessoas. Não é sobre o que você tem feito, é sobre a intenção que está dentro do seu coração. Você entende? Então, mesmo que você estiver fazendo bem para os outros, Deus, no fundo, ele lê as suas intenções. Então, elas têm que ser genuínas. Você realmente tem que estar interessado e disposto a impactar a vida de outras e novas pessoas. E aí, quando você tiver tomado essa decisão, quando você realmente estiver caminhando nessa direção, as coisas vão mudar. Recursos vão aparecer no seu caminho. Eu gravei um vídeo sobre isso em algum lugar aí do meu YouTube, depois dá uma procurada. Ai, agora eu não lembro o nome do vídeo, mas enfim, eu expliquei que basicamente as coisas se movem para você quando você se move através delas. Então imagina que hoje você não tem um computador, você não tem um celular, mas imagina que, bom, se você está me assistindo aí, você deve ter alguma coisa pelo menos, mas você não tem o melhor para gravar. Quando você começar a se posicionar, quando você começar a fazer isso, novos recursos vão aparecer no seu caminho de alguma forma. Deus vai dar um jeito de te abençoar. E ele não te abençoa diretamente, ele coloca pessoas no seu caminho que vão te abençoar com alguma coisa. Ele vai colocar alguém no seu caminho que vai te dar uma oportunidade. Com essa oportunidade você vai conseguir comprar um celular novo, uma câmera, um computador, não importa. Ele vai colocar alguém no seu caminho que, através dessa pessoa, você vai conseguir fazer sei lá o que, mas você vai conseguir, você vai dar conta. Você entende? Então é sobre isso. E eu, se eu fosse você, começaria a repensar todos os meus passos até aqui e começaria a focar nos próximos passos. Você realmente quer continuar envolvido apenas no negócio dos homens ou você realmente quer começar a servir a Deus e entrar nos negócios de Deus, que é sobre outras pessoas, mas você vai ser recompensado de formas que ninguém nunca viu nem ouviu falar e Deus vai te recompensar de forma única. Basta ter fé. E aí fica a critério de cada um, você com a sua fé, eu com a minha, e aí a gente segue a vida, mas lá na frente vocês vão me olhar e falar, Alan, como que você fez para chegar até aí? E eu vou repetir exatamente o que eu estou falando nesse vídeo, eu vou falar, eu sirvo a Deus, Deus serve todo um povo, e esse todo povo hoje me serve, e todos nós crescemos juntos. Mas, enquanto vocês estiverem tentando servir o dinheiro, quando vocês forem, na verdade, escravos do dinheiro, vocês nunca vão prosperar e crescer de forma alguma. Vocês vão continuar nesse ciclo perdidos e travados e presos nesse ciclo infinito de roda atrás de dinheiro. Cara, não vai dar certo. E você pode até conseguir alguma vez, mas depois você vai perder tudo e não vai conseguir replicar isso diversas vezes. Então não adianta de nada. A sabedoria de Deus é o que vai te trazer discernimento, para que você consiga criar um ciclo que vai te trazer recompensas momentâneas e eternas. E mesmo se você conseguir ganhar dinheiro, vai te faltar, vai te ter um vazio emocional, vai ter um vazio mental, você vai ter problema na sua família, porque você não entendeu. Estar conectado com Deus é estar pronto para todo e qualquer desafio, seja ele financeiro, interpessoal, pessoal, emocional, familiar, psicológico, mental, espiritual, tudo, tudo. Deus vai te dar sabedoria para você resolver todos os desafios. Fechou? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso, que para mim é importante. Quero ler esses comentários, tá? Depois curte esse vídeo aqui para o YouTube entender que isso aqui é relevante e entregar para mais pessoas, que mais pessoas precisam ser impactadas por isso. Então, se você não tem coragem de ainda de gravar um vídeo, curte esse meu vídeo, para que ele seja entregue para mais pessoas. Se você não consegue, você hoje, gravar com a sua voz, curte a minha voz, para que a minha voz continue alcançando mais pessoas. Fechou? Tamo junto. E ó, antes de finalizar, compartilha com alguma pessoa que você acha que faz muito sentido de ouvir esse vídeo aqui, de ouvir, ver, enfim. Tá? Compartilha com essa pessoa e fala, olha, eu vi esse vídeo, pensei em você. Tá? Por algum motivo. E mesmo que se você não tiver ninguém na sua cabeça, compartilhe com as 5 primeiras pessoas que tiverem na sua listinha, porque às vezes essa pessoa vai ser impactada e você nem sabe. Fechou? Estamos juntos e até a próxima.